Meus amigos, o vídeo aí da série sobre Mossoró, que esse mês está festejando a resistência ao ataque de Lampião. Dessa vez a gente vai assistir aí com os professores Lemuel Rodrigues e Geraldo Maia o ataque. Como se deu esse ataque em todas as suas nuances. Vamos assistir aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu! Lemuel, esse ponto aqui, na realidade, foi o palco de toda essa luta. Não foi uma batalha longa, né? Na frente da igreja aqui de São Vicente, na primeira casa ali da esquina que pertencia ao prefeito Fernandes, e da casa vizinha que era para ser de prefeito Otto Fernandes. É claro que a cidade tinha várias outras trincheiras, todos os prédios públicos, as grandes repartições, tudo se transformaram em trincheira, né? Transformando seus empregados em defensores, mas não chegaram a participar desse combate, porque eles não conseguiram passar dessa trincheira aqui, da casa do prefeito, até porque era o alvo principal dos cangaceiros. Para eles, se eles conseguissem render o prefeito ou matar o prefeito, né, ele estava com a cidade na mão. É por isso que todo o combate aconteceu aqui na frente dessa igreja. Então o bando ele veio aqui por essa estrada, hoje é a Avenida Alberto Maranhão, na época era chamada de Estrada Real. Um certo ponto mais na frente, talvez temendo exatamente esse confronto direto aqui, eles pegaram aqui a lateral, pegaram a linha do trem, que passa aqui no fundo da igreja, né, e vieram pela linha do trem. Né, os dois grupos que vinham à frente provavelmente vieram aqui pela lateral dessa igreja, é tanto que os defensores não conseguiram só avistaram quando Sabino teve uma estratégia dele antes do combate aqui, ele trocou a vestimenta dele de cangaceiro por uma de soldado, né? Um soldado que ele tinha matado, e quando ele chegou aqui, ele foi até o meio da rua, ficaram na dúvida, isso é um soldado, é um cangaceiro e tudo, até que o prefeito deu a ordem, atira! Daí que começou o combate realmente, né? Mas tudo aqui nesse trecho. Dois grupos vieram aqui, o terceiro, que era o comandado por Lampião, passou direto pela linha de ferro, porque o intuito dele era atacar a estação ferroviária. A estação ferroviária tinha telégrafo, eles precisavam cortar a comunicação da cidade. Quando chegaram próximo, eles viram que não tinha como chegar na estação, porque a estação também era uma trincheira e estava muito bem armado o pessoal lá. Quando viram o grupo de longe, foram metendo bala, tinha um espaço muito grande, a peito aberto, para ele, do ponto que eles estavam, da esquina que eles estavam, até chegar na estação. É por isso que ele foi se abrigar ao lado do muro do cemitério e esperou o resultado desse combate aqui. Até que chegou o Marcilon dizendo que, olha, o negócio tá ruim, já tem cangaceiro, já tem 2 mortos, que eles achavam que Jararaca tinha morrido também. Tem alguns feridos e vamos embora que o negócio aqui não dá certo não. Foi daí que eles partiram. Eles vieram aqui porque tinham deixado os cavalos no saco, é a região que tem no início dessa Alberto Maranhão. E na fuga, ele com medo, eles seguiram uma rota totalmente diferente. Eles saíram aqui por trás, passaram pelo campo de futebol, que é onde hoje é o aeroporto da cidade, né? Para poder voltar àquela região do saco. Eles vieram no sentido sul-norte. E chegando aqui, eles se defrontaram com a resistência. Exatamente. Aqui na capela de São Vicente e aqui na casa do empresário Alfredo Fernandes e logo vizinho a casa do prefeito. Então, o lado de trás da capela teria sido a área de retaguarda do grupo com Lampião. Quem entra e participa do embate com a resistência são os dois grupos que a gente pode chamar de aqueles grupos de batedores. Lampião teria sido fico na retaguarda para dar o golpe final. Ou entrar em cena quando a coisa já tivesse... Se esperava que fosse assim, mas ele terminou não participando. Diz até que de trás ele deu uma descarga ainda para cá, mas que seguiu o caminho e não aparece mais nesse momento. Nós sabemos que a trincheira da Capela de São Vicente, da prefeitura aqui, da casa de Alfredo Fernandes, a trincheira da Estação das Artes e as trincheiras das empresas da família Fernandes eram as que estavam mais próximos desse espaço aqui. Quais outras trincheiras ou que critérios foram utilizados para a gente estabelecer, para que os resistentes, o prefeito, a polícia, estabelecer os locais das trincheiras? Faz o levantamento das trincheiras, a gente chega a quase 30, porque, por exemplo, tinha 2 colégios grandes aqui em Mossoró, os 2 colégios estavam com trincheiras, né? Todos os grandes comerciantes, tanto nas casas como nas repartições, eles botaram desempregados também com trincheiras. Então, quando você começa, e não chegou lá, tinha no telégrafo, o telégrafo foi, que era ao lado da catedral ali, o telégrafo na época, mais importante no sentido que era de lá que o tenente Laurentino estava em contato direto com o Natal, né, informando como era que estava acontecendo. Mas quando foram quase 30 trincheiras que foram montadas aqui,
Só tem um detalhe, rapaz, o Banco do Brasil já existia aqui na época, a agência do Banco do Brasil, que foi uma das primeiras a ser implantada nos interiores, né? A daqui é 036, para você mostrar a importância que era o comércio de Mossoró na época. Também levou muito em conta essa decisão dos cangaceiros de atacar a cidade. Mas o Banco do Brasil foi talvez a única instituição pública aqui que ficou sem proteção, porque o gerente do banco, que participou de toda a preparação, de todas as reuniões que o prefeito fez preparando a defesa da cidade, foi dele a ideia de se cotizar e mandar alguém comprar arma em Fortaleza. Orçaram lá uma arma e uma quantidade de munição, custa tanto, é uma cota, né? Então a empresa tal, quantas cotas você quer, porque a ideia era comprar esse armamento, deixar disponível aqui e depois seria devolvido para aquelas pessoas que participaram da cota, né? E Jaime Guedes, que era o gerente do Banco do Brasil, ele foi dele a ideia, mas quando disseram os cangaceiros estão chegando, ele pegou todo o dinheiro que tinha na agência do Banco do Brasil e os documentos mais importantes, botou numa maleta e sumiu da cidade. Foi para Areia Branca, passou 2 dias lá, imagina o cara com todo o dinheiro do Banco do Brasil, o que tinha esperado do Banco do Brasil, dentro de uma mala. Quando 2 dias depois já estava mais sossegado, ele voltou, mas ainda estava com a história da prisão de Jararaca e tudo. A cidade estava muito ainda na expectativa de Lampião voltar, ele achou que não era seguro, foi para Natal com essa mala, com a famosa mala, passou uma semana lá, quando ele disse, não, tá tudo, já até mataram o cangaceiro, é que ele voltou, aí ele fez um relatório belíssimo, né? Relatório, a gente conseguiu cópia desse relatório no Museu do Banco do Brasil, lá no Rio de Janeiro, eles mandaram cópia desse documento, ele justificando o ato dele, disse que não, eu como empregado do banco, minha obrigação principal era garantir o patrimônio do banco. Dessa forma, o Banco do Brasil foi o único prédio público aqui que não ficou com trincheira. Mossoró é uma cidade plana, né? Mossoró é uma cidade que já tinha edifícios, né? Já tinha casas com um andar superior, avenidas largas, quer dizer, já tinha banco. Então, 30 trincheiras para defender a cidade não era pouca coisa. Não era uma cidade que viesse a combater um bando de cangaceiros com 10, 15 pessoas, mesmo sabendo que no meio desses entrincheirados tinha muita gente que estava desarmado, porque nós não tínhamos armas suficientes para o número de pessoas, muito menos munições. Mas, quando a gente pega o universo de 30 trincheiras, já dá para que assiste a um documentário sobre isso, tenha uma noção do quão a cidade de Mossoró era para um bando de cangaceiros tentar invadir. Tudo isso é importante levar em conta quando você analisa essa situação. Outro ponto que também gera um pouco de polêmica, se Lampião entrou, não entrou, se combateu, se não combateu. E o grupo comandado por Lampião, ele vinha na retaguarda. O grupo que vem na retaguarda, geralmente é o grupo que dá o ponto final. O tiro de misericórdia. O tiro de misericórdia. Quer dizer, os dois grupos vão à frente, fazem o combate. Bom, se der certo, esse grupo de trás que vem com a força maior, com a liderança maior, e elimina tudo. Quer dizer, como esses dois primeiros grupos perceberam a resistência e a impossibilidade de furar o bloqueio, há o recuo. Então é natural que aquele grupo que estava na retaguarda, que era o comandado por Lampião, se afastasse do combate. Mas isso, eu digo, e é o meu posicionamento, que não pode afirmar Lampião não veio. Não, Lampião veio. O fato dele não ter participado diretamente do embate nesse espaço não derruba, não elimina o argumento de que ele não teria passado em Mossoró. Só para as pessoas entenderem o tamanho da cidade, Mossoró na época, em 1927, a população aqui andava em torno de 20.300 habitantes. Para Cangaceiro, era uma cidade muito grande. E Lampião percebeu isso com a história das 4 torres. O costume do cangaço de atacar aquelas pequenas cidades, uma torrezinha lá, ele pode avaliar a população pela quantidade de igrejas que tinha aqui na cidade. A Natal, que era a capital, tinha pouco mais de 30 mil habitantes. Então isso aí mostra o tamanho que era a cidade de Mossoró naquela época. Números aí de cangaceiros, né? Alguns, por exemplo, o Coronel Gurgel estimou que vinha ele, que ficou prisioneiro do grupo, tudo, estimou que vinha em torno de 70 cangaceiros. Mas 15 ficaram tomando conta lá dos reféns e dos cavalos. A estatística que se tem aqui das pessoas que estavam na trincheira era em torno de 200 homens armados. Dá para perceber aí a força que foi essa defesa. Agora, por que tudo isso? Como a gente já falou, essa notícia que a cidade estava para ser atacada por cangaceiros
já fazia 6 meses que circulava. Escreviam para o prefeito dizendo que tinha ouvido lá em Pato, na Paraíba, tinha ouvido em outras cidades, cangaceiros se preparando para atacar a cidade de Mossoró. Então deu tempo a cidade preparar toda essa defesa, né? Não foi um negócio chegar de surpresa, como chegaram em Apudica e arrasaram a cidade. Então, Lemuel, esse percurso, essa trilha que a gente fez hoje do cangaço aqui em Mossoró, é para mostrar um pouquinho o que foi toda essa história, como aconteceu, e convidar as pessoas aí para virem a Mossoró, para poder fazer esse percurso, essa rota, para conhecer melhor essa história, né? Você que é professor, você que é professora, você que é aluna, você que é turista, que tem a curiosidade ou quer ampliar o seu conhecimento sobre a história do Brasil, sobre a história do cangaço em especial, visitem as cidades que têm uma relação direta com o cangaço, porque cresce a cidade, porque fomenta o turismo, fomenta uma atividade econômica muito importante, como diz os especialistas, gera emprego e renda, mas acima de tudo, gera conhecimento. A Rota do Cangaço, ela é essencial para que possamos conhecer a nossa história. E a história do cangaço, ela está atrelada diretamente com a história de Mossoró, como está atrelada com a história de outras cidades, não só do Rio Grande do Norte, mas da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas, da Bahia, de Sergipe, e por aí vai. Tem também aqui um museu belíssimo, né? Que é o Memorial da Resistência. Eu acho que é o único museu do Brasil com tema cangaço que é dirigido ao defensor e não ao cangaceiro. É isso aí, gente. Vale só ressaltar, quando o professor Geraldo falou aí, que o Museu de Mossoró era o único que trata dos resistentes e não dos cangaceiros, de forma, digamos assim, maior. O museu também agora, lá em Nazaré, tanto o museu como o memorial também tratam disso. E a gente espera o quê? Que todos os outros locais onde aconteceu a história do cangaço, onde se resistiu ao ataque dos bandos de cangaceiros, também comemorem, também festejem essas datas, porque isso tudo faz parte da história. Eu vejo algumas pessoas criticando Mossoró, dizendo, Nazaré ou tal lugar foi muito mais importante, teve muito mais garra. Isso não tem nada a ver, gente. O que importa é, eles resistiram. E se todo e qualquer lugar onde isso aconteceu se comemorar, se festejar, isso vai ser bom para todo mundo, porque a história jamais vai ser esquecida. Então vamos seguir o exemplo de Mossoró, vamos seguir o exemplo agora de Nazaré e que outras cidades façam a mesma coisa. Da mesma forma que Piranhas, com o ataque lá de Gato e Curisco, onde a cidade resistiu. Tá bom? Abração, tamo junto e bola pra frente. Bala vai, bala vem, Lampião grita também.